Olá! Hoje daremos início à aula 3 do módulo 2. O tema dessa aula será Cuidados no transporte público. Com o isolamento social e o fechamento de áreas de aglomeração, como o comércio, serviços de alimentação e entre outros, muitas pessoas acharam que haveria a paralisação dos transportes públicos. Todavia, essas medidas de limitação da circulação de pessoas para conter a propagação do Covid-19 não são uma opção para o transporte público. Pelo contrário, nem todos os usuários de transporte público podem trabalhar remotamente ou possuem veículo próprio para se locomoverem quando necessário. Ainda que para muitos possam cumprir as medidas de isolamento social e ficar em casa, muitos outros precisam continuar trabalhando. Para milhares que precisam ser socorridos neste momento crítico, outros milhares, como profissionais de saúde, cozinheiros, faxineiros, motoristas, funcionários administrativos, entre outros, precisam chegar ao trabalho para garantir que a rede funcione. O transporte coletivo é responsável por 50% das viagens motorizadas no país e fornece um serviço essencial para manter as cidades em funcionamento. Devido às medidas implementadas em todo o país devido à pandemia do coronavírus, os impactos no transporte público foram evidentes. Por exemplo, se olharmos com atenção para o gráfico, podemos perceber que na maioria das capitais, a diminuição na demanda no transporte público foi acima de 70%. Sendo assim, os transportes públicos tiveram que diminuir também a sua oferta, também em torno de 60% a 70%. A única capital em que o transporte público foi paralisado em 100% foi em Florianópolis. Desta forma, o transporte público teve que passar por diversas alterações. E com a Covid-19, devemos saber exatamente como se proteger dentro desse meio de locomoção. No momento da pandemia que estamos vivendo, a manutenção dos serviços de transporte público enfrentará diversos desafios. Os três principais atores envolvidos são os usuários, os operadores e o poder público, que deverão tomar providências para evitar a propagação do vírus e manter a operação adequada do serviço durante a crise, garantindo assim a viabilidade financeira das empresas e a nossa segurança. Inicialmente, vamos falar sobre os usuários do transporte público e quais as recomendações que estes devem seguir. A Organização Mundial da Saúde ainda não tem uma recomendação específica para a utilização do transporte público. Todavia, indica limpar as mãos com frequência, principalmente após tocar em superfícies que possam estar infectadas ou em locais com bastante fluxo de pessoas, que é o caso das vias de transporte público. A OMS recomenda também que as pessoas evitem tocar os olhos, a boca ou o nariz, cobrir a tosse com a parte de dentro do cotovelo e manter uma distância mínima de 2 metros de pessoas que estejam espirrando ou tossindo. Além das recomendações da OMS, também devemos ter atenção a estas outras. A primeira é na obrigatoriedade do uso de máscaras e também com cuidado ao manuseá-la, colocando e retirando da forma correta. A outra é evitar comer e conversar dentro dos ônibus. Além disso, devemos respeitar sempre o distanciamento social e só embarcar quando tiver assento disponível. Higienizar as mãos e tomar banho o mais rápido possível após a viagem. As superfícies mais comumente tocadas dentro dos veículos são as com maior probabilidade de abrigarem o vírus. Além dessas recomendações, algumas dicas são essenciais para evitar o contágio da doença.
Por exemplo, ajustar a hora de utilização do transporte público para horários com menos movimentação possível. Os idosos ou grupos de risco devem evitar utilizar o transporte público em horário de pico. Outra dica é considerar formas de transporte alternativo. Quando possível, substituir o transporte público pela caminhada ou a bicicleta em seu deslocamento e evitar sempre deslocamentos desnecessários. Manter as janelas sempre abertas do transporte público para que a circulação de ar, ao tossir ou espirrar, seja ampla. Sempre utilizar o antebraço ao tossir ou espirrar. Por fim, dar preferência ao pagamento com o bilhete único ou com as novas tecnologias do transporte público. Evitar sempre pagar em dinheiro, pois isso propaga a transmissão. Já em relação aos operadores do transporte público, com o surto da Covid-19, ao mesmo tempo em que estes deveriam atender às demandas de transporte existentes, as empresas de transporte enfrentaram desafios severos, mas também necessários, que a pandemia impôs sobre suas operações. As medidas adotadas e as orientações são: instruir os funcionários e também os passageiros sobre medidas de higiene, como, por exemplo, quando tossir, cobrir a boca com os cotovelos, higienizar as mãos com lavagem de água e sabão ou com álcool em gel 70%, além da obrigatoriedade da utilização das máscaras. Além disso, adotar barreiras de proteção, como, por exemplo, com vidro ou acrílico, para separar os motoristas, os cobradores e os vendedores dos passageiros. A equipe de atendimento ao cliente deve estar disponível apenas em cabines ou balcões de informações com distância suficiente dos passageiros. Limitar a ocupação dos veículos. Determinações das autoridades de saúde podem recomendar mudanças em como as pessoas são transportadas, o que pode impactar rotas, disposição dos assentos e protocolos de embarque. Tais medidas podem exigir maior oferta em rotas e horários mais movimentados. Além disso, os motoristas e demais funcionários a bordo dos veículos e também os inspetores devem utilizar as máscaras de proteção facial e ter sua temperatura medida antes de iniciar as tarefas diárias. Além disso, uma orientação muito importante é sempre registrar as viagens de toda a equipe para potenciais controles de infecção e medidas de contenção da propagação da Covid-19. Manter sempre os ambientes ventilados, evitando circular com janelas fechadas. A limpeza deve ser feita em balustres, corrimões, assentos e outros itens que haja contato dos passageiros, nas garagens e no intervalo das viagens. Desta forma, podemos analisar o gráfico vendo as principais medidas adotadas em nosso país. A primeira foi a intensificação da higienização dos ônibus, terminais e pontos de paradas. As outras principais e que também foram as mais adotadas em nosso país foi o limite de passageiros, a disponibilização de álcool, a circulação com janelas abertas e a retirada de ônibus com ar-condicionado. Todavia, devemos atentar a outras medidas que foram pouco implantadas, como, por exemplo, o fornecimento de equipamentos de proteção individual, principalmente para os operadores dos transportes públicos. Outra medida que também foi pouco adotada foi o uso obrigatório de máscara no transporte público, que deve ser algo obrigatório e principalmente deve ser algo a ser olhado com rigorosidade dentro dos transportes públicos.
Após falar sobre os usuários e também sobre os operadores do transporte público, devemos nos atentar sobre o que o poder público está fazendo para evitar a contaminação e disseminação nos terminais rodoviários, nos metrôs e em outros transportes públicos. Em primeiro lugar, o poder público deve se preocupar em oferecer opções de deslocamento mais seguras do que o próprio transporte público. Uma opção é a rede de ciclovias. Além disso, também deve se concentrar em facilitar a utilização de outros modos, como, por exemplo, o veículo particular, incluindo isenções de estacionamento, pedágios e outras taxas. Além dessas alternativas, o poder público deve estar atento às 4 principais áreas de atuação para evitar o aumento da contaminação da Covid-19 e também para melhorar a disseminação de informação a respeito. A primeira área é a área de comunicação, onde o poder público pode interferir criando sites específicos para perguntas e respostas, além de reforçar, por meio das mídias sociais, a realização apenas de viagens essenciais. A comunicação interna pode ser feita através da internet, e-mail ou vídeos sobre os cuidados pessoais que as equipes internas devem ter. Parcerias com aplicativos de mobilidade urbana para divulgação de medidas referentes ao combate da pandemia são uma ótima alternativa para a disseminação de informação. Uma outra área também muito importante é a área operacional. Nela, a gestão e ajuste de frota de acordo com a demanda de passageiros se vê muito importante no momento em que estamos vivendo. Disponibilizar ônibus vazios em pontos estratégicos com maior demanda também é uma alternativa que se mostra muito eficiente em alguns estados. Controlar a entrada dos passageiros nos ônibus nos terminais, além de fazer a orientação para que as viagens sejam realizadas sem exceder a capacidade de passageiros sentados, além de fazer a escalonamento de horários. Uma outra área também muito importante é a área de novas tecnologias, onde se vê a criação de atendimento digital de serviços do bilhete único, ou até mesmo a ampliação de novas tecnologias para o pagamento das passagens. E por fim, a limpeza e a higienização. A limpeza ela deve ser feita em corrimões, bancos, catracas, escadas rolantes e em outros itens que haja contato de passageiros. E a fiscalização da limpeza dos veículos deve ser prioritariamente feita todos os dias. O Ministério da Saúde recomenda que, no caso de um novo cenário em que a transmissão aonde você reside estiver alta, a mudança de comportamento e rotina será imprescindível no enfrentamento do coronavírus. Nesse sentido, adotar horários alternativos, evitando a aglomeração de pessoas, é uma das recomendações mais importantes. Por exemplo, fazer compras e utilizar o transporte público fora do horário de pico, como já foi falado anteriormente nessa aula. Quanto à frequência nas academias, a orientação é optar por se exercitar ao ar livre, em vez de fazer aulas de ginásticas em locais fechados. Para finalizar a aula de hoje, vamos trazer uma curiosidade sobre o que está sendo feito nos outros países, quando o assunto é transporte público e mobilidade urbana. Em Xangai e Hong Kong, são cidades que estão chamando a atenção por utilizarem práticas de desinfecção nada convencionais. Estão sendo utilizadas luzes ultravioletas para desinfectar os ônibus, e este processo leva somente de 5 a 7 minutos e mata mais de 99,9% dos vírus. Já nos Estados Unidos, há uma campanha onde ocorreu o fornecimento de pôsteres sobre os padrões de conduta no transporte público durante a crise. Caso você tenha interesse, exemplos desses pôsteres de diversas cidades americanas podem ser acessados através deste link. Já na Austrália, foram os motoristas que pararam de aceitar o pagamento em dinheiro, alegando o direito legal de interromper as práticas de trabalho que não são seguras. O Departamento de Transportes de Washington utilizou vídeos para fornecer informações aos passageiros.
E os operadores de ônibus da cidade de York, no Reino Unido, estão fornecendo viagens gratuitas a grupos que ajudam pessoas em isolamento. Estes grupos são organizados por pessoas que têm o objetivo de fornecer alimentos, remédios e suprimentos vitais para outros grupos de risco que estão isolados em sua residência. Por fim, o transporte coletivo, além de ser um direito social estabelecido na Constituição, desempenha um papel essencial durante a crise, ao fornecer acesso aos profissionais de saúde e pessoas que buscam assistência médica, além de outros trabalhadores de serviços essenciais, em especial aqueles dos segmentos menos favorecidos. E a aula de hoje finaliza por aqui. Não se esqueça de ficar de olho nos materiais complementares que estão em anexo junto das aulas. Lembre-se, caso você tenha alguma dúvida em relação a essa aula ou qualquer outra aula já postada aqui na plataforma, é só comentar aqui no chat abaixo. Gostou da aula de hoje? Não se esqueça de responder o questionário e avaliar a aula. Lembre-se que Gostaram da aula de hoje? Não se esqueça de responder o questionário e avaliar a aula. Para a emissão de certificado, é necessário a conclusão das aulas e responder aos questionários. Hoje estamos finalizando a terceira aula do módulo 2 do nosso curso. Caso você ainda tenha alguma pendência, todas as outras aulas, tanto do módulo 1 quanto as aulas já postadas do módulo 2, estão disponíveis na nossa plataforma. É só voltar no nosso mural e procurá-las.